Assim, Se a gente pegar Jung, por exemplo, né, ele dizia que o feminino habita o homem, né, como ânima, e o masculino habita a mulher como ânimos. E quando esses aspectos eles estão assim feridos, nós projetamos no outro o que não reconhecemos em nós. Então, por isso que muitas vezes nos círculos que acontecem, às vezes a facilitadora que está presente ou facilitador, ele tem a sombra deles, que ele não trabalhou ainda. Então, é importantíssimo a gente reconhecer essas forças, né, dentro de nós e trazer para o cotidiano. Não adianta assim, de escuta, né, que você disse que participou em círculos masculinos. O que mais fere hoje o homem? O que mais fere o masculino? E como é que você viu nesse círculo os homens começarem a buscar a cura? eu diria mais que no ciclo masculino, o que eu vejo mais são homens inseguros, se sentindo ameaçados pelo feminino. Um pouco um lugar diferente, um lugar novo, um lugar desconhecido para esse homem que não trabalha essa energia, né, da criatividade, por exemplo, essa outra polaridade. É quando ele vê a mulher também desempenhando um excelente papel na polaridade dele, né, na polaridade masculina. A mulher está cada vez mais sabendo equilibrar e trabalhar também a energia masculina. Ela foi obrigada a fazer isso, inclusive, né? E o homem está ficando para trás, porque ele não está aprendendo a trabalhar a energia feminina. Para a gente trazer um resgate, né, disso daí no nosso corpo, e eu acho que essa sabedoria resgatada no nosso corpo vai puxando dentro de um círculo, né, um ao outro, entrando, e a gente vai compartilhar. Eu acho que a grande beleza do círculo é essa capacidade de compartilharmos todos ali, né, aquele sagrado que se manifesta em um, outro, vai se compartilhando e formando uma energia única. E é esse sagrado que se manifesta lá e compartilha esse conhecimento. E eu acho que isso daí é quase como se fosse um passo de mágica, mas é um mergulho que a gente se permite entrar no espaço de vulnerabilidade. Pode ser, sim, resgatando aquela feminilidade ou aqueles cuidados que é típico, que a gente acha que é do feminino, mas também sobre aquela vibração e aquela energia que emana desse feminino, né? E resgatando essa sabedoria, despertando essa energia base, né? E eu acho que a gente consegue entrar nesse diálogo aí, mas eu acho que é válido esse caminho de conversa e daí de experienciação. Como poderia ser feito um trabalho que conseguisse chamar essas pessoas para outra vibração, sabe? De um espaço onde não haja esse julgamento e que a pessoa sinta essa segurança de poder se expor as fragilidades, expor a raiva contida, expor as questões não trabalhadas aí na pessoa ainda, porque isso daí eu falo em meio terapêutico, em pessoas que estão atendendo, conduzindo grupos, mas em todas as pessoas geral, até mesmo aquelas pessoas que às vezes vai no retiro e sente-se no espaço ali como se ela fosse mostrar uma máscara, cair a máscara dela e se apresentar como ela realmente é, né? Como se a gente conseguisse enxergar. Como poderia ser a chamada para trazer essas pessoas para um espaço onde elas conseguissem se libertar disso, dessa sensação de insegurança, né? De serem julgadas o tempo todo, porque isso daí está acontecendo constantemente na cabeça da pessoa, né? Ô Sandra, eu acho que a palavra, pelo menos assim, falando como homem, porque isso aí é algo que eu já senti essa necessidade, é acolhimento. O homem precisa se sentir acolhido, precisa se sentir acolhido por outros homens, sabe? Precisa perceber que ele tem um espaço de acolhimento mesmo, onde ele vai encontrar outros homens que também vão ter problemas, também vão ter suas dificuldades, vão ter seu ego ferido também, mas se sentir acolhido. Já aconteceu de eu ir participar de vivências, mais de uma vez aconteceu isso daí, em certos momentos da minha vida, que
Sim, por mais que eu tenha, eu gosto muito de estar entre mulheres, eu admiro bastante, mas assim, eu precisava de ter uma referência masculina lá, né? Então, assim, precisava me sentir acolhido, né? Eu falei, cara, Eu isso acho aqui que o hoje é isso que eu Marcelo preciso. falou que até me arrepiou aqui. Eu acho que essa é a essência do sagrado masculino, gente. Uhum. O que ele está falando aqui é a essência dessa imersão profunda nesse masculino, não é a separação, né? Porque as pessoas falam assim, gente, mas o Tantra é não dual, o Tantra é não dual em essência, mas a gente tem um passo a passo para integrar essas energias dentro da gente. E eu acho que o Marcelo, ele foi exatamente ali, onde é. Essa cura do masculino, cara, não é aquele que a mulher vai ali acolher, é o outro. É aquele estar em um círculo de sagrado masculino, é essa recepção, é esse acolhimento, é essa permissão de você se largar de todas as máscaras em um local seguro, que ele se sinta seguro. Eu queria mais que você falasse a respeito, porque você foi muito na veia. Vou fazer uma pergunta para o Marcelo. Sim. Marcelo, um homem que tem muitas questões com o masculino, com o feminino, né? Muitas brigas com o feminino, ele tem problema com o seu feminino interno. E a mulher que tem muitas brigas com masculinos tem também questões internas com o seu próprio masculino, certo? Uhum. Então, a integração do masculino em nós e o feminino em vocês é muito importante para as relações, né? Certo? Sim. É sobre isso. Os homens, agora eu não vou falar do masculino, vou falar dos homens mesmo, né? Como gênero e como papel social, como inserção social dentro, né, da nossa sociedade que a gente conhece. Os homens estão com muito poucas referências e quando tem referência acaba sendo uma referência totalmente enviesada de alguma maneira. Então, assim, eu acho que esse daí é um ponto assim, muito importante que a gente está vendo várias situações de, por exemplo, grupos de misoginia, né, de jovens que fazem grupos para odiar mulheres e para atacar na internet e até ao vivo, porque eu acho que falta muita referência, porque os homens estão perdidos, né? Gente, eu vou fazer só uma ressalva. Isso acontece dentro do Tantra, tá? Então, assim, falar sobre isso é permitir que o feminino se expresse. Não é pregando feminismo ou nem femismo, não. É permitir que o feminino tenha voz e aponte o que está acontecendo. O que precisa mudar. Para a harmonia acontecer, a gente precisa entender que está tendo alguma coisa. Porque se a gente acha que tudo é mil maravilhas vai estar do jeito que está, né? Eu acho que isso é muito importante, porque isso que o Marcelo está falando acontece dentro do Tantra, que é um caminho de autodesenvolvimento que prega que somos não duais. Não existe separação entre Shiva e Shakti. Shiva não deveria ter essa colisão com Shakti e vice-versa, porque Shiva é Shakti. Shakti é Shiva, né? Então, acho que assim, é muito importante frisar, porque em um local onde tem autoconhecimento, onde a proposta é essa, existe isso, né? De minar o trabalho feminino. Vergonha. Porque é um masculino não curado, gente. Porque é um masculino não curado. Porque essa visão que tem Rafa, a gente vai chamar o Agni Santoro também, para ele passar a visão dele, o Marcelo. São pessoas que estão abrindo as portas para que exista um trabalho real de fusão desse feminino e masculino. E é um passo a passo, que as coisas não nascem pronto. Comecei ontem no Tantra, já estou pronto. Não, a gente tem que trabalhar as nossas questões. Até hoje a gente está trabalhando, não é? Dia a dia as nossas questões. De quando a gente se coloca como homem, quando nasce, já vem esse papel, né? E essa falta de referências, a gente pensa, referência, meu pai, meu avô, e a gente vê que o mundo tem mudado de uma maneira que o nosso papel como homem não acompanha
acompanhou essa mudança. Então a gente fica perdido, porque a gente percebe que aquele papel de antigamente não cabe mais, mas a gente também não consegue reconhecer o papel do homem na Agora. sociedade atual, né? Então acaba ficando assim, gera uma grande sensação de desnorteamento. Que é o que o Rafa Então, falou ali, né, na primeira parte. Os homens ficam perdidos, né? O que a gente vai fazer? Para onde a gente vai? Às vezes fica muito confuso essa ideia de a gente estar trabalhando no Tantra, o não dual, sabe? E a pessoa fala assim, como que eu vou em círculos sagrados e eu vou asseverar essa situação de separação, né? Não, gente, eu acho que não tem caminho de integrar sem a gente ir fundo naquilo lá. É a mesma coisa de luz e sombra. Como que eu posso ser luz se eu não fui profundo nas minhas sombras, né? Então eu preciso ir profundo nessa polaridade, eu preciso estar com estas pessoas, eu preciso receber a cura ali junto com essas pessoas. Se aprofundar não é separar. Se aprofundar em uma polaridade quer dizer que depois você consegue integrar, sabe? É nesse sentido, porque a gente não pula, eu comecei hoje no Tantra e eu já estou sentindo essa união. Lógico que a gente caminha, mas assim, a gente veja reflexos, que nem a Érica falou, no dia a dia, que você ainda veja resquícios, né? Você fala assim, nossa, posso limpar, só que a gente começa a ganhar consciência do que a gente está fazendo. Então, a gente percebe que a gente está fazendo, eu não estou pedindo ajuda. Como que a pessoa vai saber se eu não estou pedindo? Eu, às vezes, me vejo fazendo isso. Como a pessoa vai saber que eu preciso de ajuda se eu não estou sinalizando? Existe ainda coisas para eu pegar e eu curar do meu masculino ferido. Sim. Né? Meu perfeccionismo, a centralização, muita coisa a gente vai cedendo e a gente vai percebendo aquilo lá e seu corpo vai permitindo, e você vai permitindo outra situação, né? E tem situações que você vai olhando no seu dia a dia que você fala, nossa, olha ali, mas você tem uma outra consciência. E é esse olhar que vai permitindo que a integração aconteça, gente. Então, sem pegar e a gente olhar fundo nessas questões, a gente não consegue integrar. Aí a gente vai ser um terapeuta, uma terapeuta fake, né? Eu estou totalmente curado, mas que referência eu vou ser? Que referência eu vou passar? Que aí eu consegui entender isso daí e aceitar, né? Também tem essa questão. Não é só você entender, mas você tem que acolher também. Então, sim, quando você passa a acolher o masculino e o feminino, o yin e o yang dentro de você, então aí eu começo. Então, assim, quero agradecer muito a presença de vocês. E mesmo que o Agni não estava aqui por ele ter aceito o convite inicialmente, exaltar a presença de vocês aqui, dizer que o masculino é muito importante, a presença de vocês na nossa vida, e no nosso caminhar, e no nosso desenvolvimento, e como espelho, trazendo também o que a gente precisa olhar para nós, aceitar em nós, é muito importante. E que esse caminho é mesmo um árduo, mas que eu também, como você, tenho uma esperança gigantesca, uma sensação no fundo aqui de trabalhos lindos brotando, viu, gente? Eu também acredito e eu quero muito que essa conversa siga aí reverberando, sabe? Que a gente possa ser ponte, que a gente possa ser presença, que a gente possa fazer outras lives trazendo mais essa conversa entre masculino e feminino, porque o mundo está precisando disso. Obrigada, Rafa. Obrigada, Marcelo. Obrigada. Todo mundo que esteve presente com a gente. Boa noite. Obrigado, Érica, Mônica, Sandra, pelo convite também. Agradeço demais. Me coloco à disposição para futuras participações, colaborações. E eu adorei participar aqui com vocês. Tá? E